E a nossa entrevista de hoje já está aqui ao nosso lado, aqui, vamos fazer uma dupla de perguntas aqui para o nosso convidado especial hoje, o senhor Antônio Alcântara. Uma boa tarde, Antônio. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade, né? Agradeço muito essa oportunidade de estar aqui e falando um pouco do nosso negócio, que é sobre a destinação animal pós-morte, né? Então, a cremação animal, que é uma cultura que deve de ser realmente difundida e conhecida pelas pessoas, e é uma forma digna, respeitosa, carinhosa de você destinar aquele ser ou aquele ente que hoje faz parte da família, né? Então, hoje você tem essa opção muito bem estruturada. Hoje a gente sabe que o senhor Antônio Alcântara, ele é proprietário do Pet Cell, que é um crematório que fica em Pinhais e que tem contribuído com a mãe natureza, inclusive, e é isso que a gente vai discutir hoje, essas destinações, né, do passamento dos nossos animaizinhos de estimação, dos pets, né, e quais são essas destinações mais usuais do dia de hoje, né, Antônio? A gente tem 4 destinações muito especiais hoje aí, né? Na verdade, hoje você tem as formas mais comuns de destinar, que isso vem já dos primórdios, aí, por falta de informação mesmo. Você destina a lixo comum, terreno baldio, sepultamentos clandestinos, cemitérios oficiais ou clandestinos. Tem uma outra forma de destinar, que seria com autoclave no lixo hospitalar, entendeu? Ou seja, existe o serviço público de recolhimento de lixo hospitalar nas clínicas veterinárias. E agora, por último, essa destinação muito mais limpa, higiênica e ambientalmente correta, que é a cremação, né? É um empreendimento que vem realmente de encontro à necessidade que nós temos de ter essa cultura ambiental e de uma destinação digna, carinhosa, respeitosa para aquele pet que convive com você diariamente, né? Para falar desse assunto, nós temos alguns slides, vamos a eles e daí nós vamos comentando aqui com o senhor Alcântara. Vamos lá, o primeiro slide e já logo em seguida vamos também dando sequência. Então tá aí, ó, nunca abandone seu animal. É isso, né, Alcântara? É isso, nunca abandone. Esse nunca abandone está no sentido de inclusive pós-morte. Esse nunca abandone é perpetuar a convivência com ele e criar disso também a memória póstuma. Porque essa responsabilidade de quem é dono de um animal é desde o nascimento, né? São várias responsabilidades, né? Exatamente. Você tem que ser responsável, você tem que saber como cuidar, desde o nascimento, vacinação, castração, alimentação, cuidados com banho, tosa, higiene, saúde e também a destinação, por que não, né? E aí você consegue efetivamente transformar aquele ente, aquele ser, aquela pessoinha memorizar póstumamente, inclusive, né? Uma das preocupações, acho que de todos nós, é com referência ao acesso a esse serviço. É acessível a todos? Como é que funciona? Por exemplo, eu estou lá com a minha cachorra, que amo de paixão, minha família já tem um carinho, já há 15 anos já convive com a gente, que é uma Lhasa Apso, e a gente gostaria de saber como que funciona esse serviço e qual é o valor, então, e de investimento aí para ter esta cremação. Veja uma coisa, Maurício, existe uma ideia de que o serviço de cremação é um serviço muito caro, ok? Porque hoje, para você cremar um ser humano com todas as etapas, o investimento é muito alto. Então, isso está transladando uma mesma ideia para o animal. E, na verdade, não é. Nós temos 2 possibilidades de cremação que dão 2 diferenciações de preços, vamos dizer assim. A cremação individual, onde eu vou cremar a sua Lhasa Apso individualmente, porque somente desta forma é que eu consigo fazer com que os resíduos, as cinzas, possam lhe ser devolutas e você fazer disso uma memória póstuma, ok? Guardar, nós temos a urna, tem uma série de outros acessórios que compõem tudo isso e que está no preço. Então é a cremação individual. E a outra seria a cremação coletiva. Então vou cremar o meu, o seu, do Maurício, do Gustavo, tudo junto, tá ok? Então ali não tem devolução de cinzas e é uma cremação coletiva. Isso é muito particular e pessoal do proprietário, porque
Tem gente que quer a memória póstuma, mas tem gente que não quer. Mas mesmo que não queira, a destinação digna, correta e ecologicamente feita é importante, tá ok? Essa destinação. Ambos os processos, individual ou coletivo, o PETCEL certifica, nós emitimos um certificado desse trabalho que é feito para você e entregamos para você, tá ok? Com relação a preços, nós estamos desmistificando essa questão do ser caro o investimento. Muito pelo contrário, nós temos preços absolutamente acessíveis a qualquer classe. Atendemos a classe A, B, C e D. Então eu tenho um caso para contar, que eu já mencionei para você. Nós tivemos uma encomenda de uma cremação individual de um animal sem raça definida, o conhecido SRD, né, um cachorro sem raça definida, de um morador de rua, que nos pagou R$500 pela cremação individual do seu pet. Foi ao crematório, visitou, velou, esperou o processo, levou esses de volta e pagou. Não me pediu desconto. Se tivesse me pedido desconto de 100%, eu teria dado para ele, pelo fato dele ter escolhido esta destinação, entendeu? Mas muito pelo contrário, foi altamente proativo com relação ao procedimento. E nós estamos preparados para atender desde a classe A até a classe. Inclusive, nós estávamos conversando em off, Alcântara, você estava dizendo que existe até um plano pré agora, que é uma novidade, um preventivo. Isso, nós temos o plano preventivo PETCEL. Quando nós recomendamos o plano preventivo PETCEL? Quando você já está com um animal acima de 6, 8 anos, porque a vida do animal é de 10, 12, 15 anos de menores porte, né? Então, é quando o animal já está na fase adulta, começa a apresentar sinais de envelhecimento, então você já pode encomendar isso aí com todos os aparatos ou acessórios adicionais que a gente ainda oferece, que são urnas especiais, joia, capsulários, a digital do animal como lembrança póstuma, uma série de outras coisas. Você pode compor isso e pagar em 10 vezes sem juros. E não é aquele negócio do seguro, né? Você vai pagando, terminou de pagar, continua pagando até morrer. Não. O plano preventivo você paga em 10 vezes. Fica garantido. E está garantido. Pagou aquilo, o seu contrato está garantido. E respondendo a pergunta do Maurício em relação a preços, nossos preços variam na individual, desde o pequeno porte até o porte gigante, entre R$530 até R$750 nas individuais e nas coletivas também na mesma graduação do pequeno porte até o porte gigante, variando entre R$250 e R$450. Tá. É o valor mais alto. O que nós gostaríamos de explicar para a população é sobre essa fiscalização que tem o crematório, que é do meio ambiente, vigilância sanitária e também do corpo de bombeiros. É proibido, Antônio, uma pessoa que tem o seu cachorro que acabou de falecer, ele enterrar no seu quintal? É proibido enterrar na sua chácara? Qual é a determinação e o que o senhor pode esclarecer para a sociedade? Bom, o que faz mal isso aí para o subterrâneo? Que não tem aquela legislação específica que nós estávamos discutindo. Pois né? é, nós estávamos aqui fora do ar conversando com o Gustavo. Eu fiz um trabalho sobre a legislação, ok? E eu tenho esse trabalho, cedi aí a TV Transamérica. Toda a nossa legislação, ela não tem qualquer proibição, tá certo? Ou qualquer sinal impeditivo de que você pegue o seu animal em óbito, sepulte na sua casa, ou que você vai lá naquele lixo onde passa o caminhão de lixo, deixe ele lá no saco. Não existe nada hoje. Não existe nada. Se você pegar um animal e descartá-lo num terreno baldio, você não vai ser multado, não vai acontecer nada, absolutamente nada com você. E o índice é alto, né? E o índice desse tipo de descarte é muito alto. Por quê? Vamos imaginar que a população menos favorecida, que tem essa mentalidade de que esse tipo de destinação é cara e não investe nisso, como não tem nada que proíbe, simplesmente descarta. O barato, não custa nada, entendeu? Ah, não, mas eu vou viajar daqui a 30 quilômetros, pego lá a estrada, descarto no meio ali, o urubu vai comer. Não é bem assim. Você é um agente contaminador do meio ambiente.
né, a matéria orgânica, após 72 horas, já começa o processo de putrefação e os agentes microbiológicos ali já começam a atuar. Isso é altamente poluente, ok? Sendo que muitas das vezes nem mesmo os animais de rapina consomem esse tipo de matéria. E pegando a estatística, o senhor tem algum dado que informe, né, quantos animais domésticos, por exemplo, nós temos em Curitiba? O último censo que eu consegui na pesquisa para abrir o crematório Petzl foi o censo do Centro de Zoonose de 2006, quando havia um sacrifício de 1.375 animais por mês em câmara de gás em Curitiba para poder conter o crescimento da população animal de rua, tá, ok? A proliferação. Hoje esses centros de zoonose já não praticam mais esse tipo de coisa e não existe, era a nossa fonte de estatística e hoje nós não temos uma estatística em nenhuma capital, em nenhuma cidade do país, qual é o censo animal PET, ok? Estima-se que existam 2 animais para cada habitante, considerando aqueles que não têm e considerando aqueles que têm mais de um animal em residência. Bom, eu acho que a entrevista ela está muito boa, né? O senhor vai ter que voltar aqui ao programa depois para explicar mais, porque existem diversas questões a serem esclarecidas. Eu me lembro antigamente que eles falavam da carrocinha que passava, que depois os cachorros viravam sabão, e a gente hoje sabe que é proibido e que muitas coisas estão evoluindo, inclusive esse amor, o que a gente poderia dizer do humanozinho, né, que até se brinca lá, que é, né, a pessoinha, né, que é esse animal de estimação que todos nós gostamos. Gustavo, eu acho que dentro do que o Alcântara está trazendo para nós, eu acho que é curioso e importante também ele estar novamente aqui trazendo estas importantes soluções que são atuais e que realmente aqui em Curitiba, região metropolitana é do lado e já está trazendo então esse apoio a todos nós. Eu acredito que a gente deveria ter mais uns 10, 20 minutos para contar essa história toda, porque tem uma série de vantagens e desvantagens desses mecanismos, por exemplo, de enterrar, cremar, o lixo comum, o lixo hospitalar e as vantagens principais aí na questão da cremação. Mas essas informações podem ser colhidas pelo site também, né? Pode, isso aí vai estar disponibilizado para vocês através da nossa apresentação. É muito bacana você analisar exatamente quais são as vantagens e desvantagens de cada processo de destinação. Especialmente porque a gente acaba relacionando isso a custo, tá certo? Agora não existe custo maior do que o custo ambiental, né? De você conseguir evitar, né, a proliferação de doenças zoonoses, infecto-contagiosas, né? Não existe custo maior do que esse e você tendo acessibilidade a esse tipo de trabalho. Além do que, temos ainda uma apresentação sobre a evolução do mundo PET, como o PET ganhou importância nas nossas vidas, tá certo? Que é muito interessante, então tendo a oportunidade a gente retorna de uma forma muito agradecida, uma gratidão total aí para vocês e vamos trazer esse material e essa cultura aí para os amantes dos pets. Eu te agradeço e acho que para encerrar a nossa entrevista e para ir para os nossos comerciais, tem como mostrar aquela propaganda do pet? E a gente encerra então a nossa entrevista com essa propaganda. Pode ser, direção? Tudo bem lá, Sidney? Não? Ela não está lá o vídeo lá do nosso, essa propaganda? Não, já foi descartado. A gente mostra aqui, eu prometo para você, porque daí quando a gente imaginou que ia continuar o programa, a gente já tem uma sequência lógica ali na nossa torre de edição ali, ficou. Mas eu mostro aqui também, porque é muito legal a tua propaganda, mas a gente pode encontrar mais no Petzl, no Facebook. No Facebook e no site do Petzl. Nós temos um plantão de atendimento de 24 horas para as remoções, todas as cremações são agendadas, a casa está aberta à visitação, nós temos uma casa bastante bonita para poder mostrar à população e esclarecer como esse trabalho pode ser feito de uma forma muito limpa, organizada, bem feita, ecologicamente correta e nada prejudicial ao meio ambiente, em nenhum aspecto. Parabéns pelo empreendedorismo, né? Trazendo soluções para a nossa sociedade. Muito obrigado. E você também, Maurício. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo. E nós voltamos com música aqui no Show Magazine TV. Até já no próximo bloco. Até já.